Gravar na nuvem. Isso. É isso aí. Ok. Então, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a nossa diretora-geral do Praticadamente e pós-graduada em hipnose clínica, que é a Lilian Flick, e que vem falar conosco sobre uma terapia conhecida como EMDR. E a Lilian vai nos dizer vai falar, né, nos dizer como essa terapia, como você pode usar o MDR na terapia, tá? Hoje, com esses conhecimentos, né, hoje a gente pode ter mais ferramentas, como é essa do MDR. Como funciona, ela vai nos explicar, e o que tem a ver com a hipnose. E outra coisa, ela me disse também que, se tudo der certo, no final ela fará uma surpresa para nós, tá? Então, eu vou até dar um spoiler a mais. Ela falou que ia fazer uma surpresa, mas eu acho que vão ser duas surpresas, tá? Então, se você está curioso, fique aqui com a gente, fique conosco até o final dessa resenha e você verá qual é a surpresa, tá? Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão e nos sigam lá e compartilhem, né? Lilian, passo a palavra para você. Tá certo, André. Muito obrigada. Boa noite a todos, né, que estão aqui ao vivo no Zoom. Para quem irá assistir depois, pode ser bom dia ou boa tarde, né? Eu estou muito feliz em fazer, de uma certa forma, novamente essa palestra, essa resenha que nós fizemos e não ficou salva no Zoom. Então, de uma certa forma, um repeteco para quem já viu e para quem não viu, é uma novidade. Bem, eu vou compartilhar com vocês a tela para que nós consigamos fazer algo mais bonito, né? Vocês estão vendo a tela toda? Uma tela só? Tá uma tela só? Ótimo. Então, a minha tela aqui, eu não consigo ver os comentários, nem ver o pessoal, né? Mas vocês podem levantar a mão, fazer algum sinal aí que a gente, né, nós podemos interagir. E eu começo, né, para explicar, falar o que é EMDR. Mas antes eu gostaria de trazer esse pensamento de Dave Elman, essa frase de Dave Elman, que eu gosto muito, pois ela é muito significativa na hipnose. Nós, terapeutas, nós sabemos que para que nós consigamos fazer a hipnose ou qualquer terapia, não só a hipnose, a pessoa tem que fazer exatamente isso que Dave Elman coloca aí. Deseje que aconteça, espere que aconteça, né? E, acima de tudo, permita que aconteça. Então, dentro desse pensamento aí, nós vamos ver que terapia é essa. E para quem não me conhece, eu coloquei aqui uma pequena apresentação, né? O André, a Marcinha já colocaram, já falaram. Sou pós-graduada em hipnose clínica, organizacional e hospitalar pelo IBH e pelo Celso Lisboa. Tenho a felicidade de estar aí como diretora do Praticadamente, né? Esse grupo maravilhoso de estudante e especialista em hipnose. Quem
está aqui no grupo e que participa do WhatsApp sabe que nós temos verdadeira mentoria dentro do grupo de WhatsApp, né? E mais de 100 lives e resenhas no YouTube e no Spotify, né? Verdadeiras aulas, né? E essa daí vai ser mais uma que vai para lá. E eu possuo várias formações com a hipnose, né? E aí tem várias formações, gestante, infantil, sistêmica, várias, né? E eu, para chegar aqui onde eu estou, até a hipnose, desempenhei também várias funções, começando lá quando bem novinha como bancária, e aí fui indo para várias funções. Dentre as funções, eu sou de formação contadora, fui professora, coordenadora, por isso eu gosto tanto de falar, né? Fazer palestra, essas coisas. Todas esses períodos profissionais, eu não fiquei menos de 3 anos, para vocês terem uma ideia. Então, eu passei, aprendi, estudei, como tudo, gosto muito de me dedicar, né? E aí estão meus contatos. Bem, vamos lá para o que nós viemos ver hoje, que é a EMDR. Nós vamos ver o que significa, para que serve, o que trata, quem desenvolveu, quais as situações que pode ser utilizada, como funciona e os passos seguidos para aplicar, né? E quem pode fazer, né? E alguns outros itens interessantes. E dentre esses itens interessantes, eu gostaria de trazer aqui por que a EMDR começou a ser divulgada e falada na mídia, por causa de algumas pessoas famosas que utilizaram nos seus transtornos, nas suas, né, nas suas questões, né? Uma delas foi a Paris Jackson, filha do Michael Jackson. Ela tinha o transtorno referente ao assédio dos paparazzis. Ela falou na mídia que a MDR foi a terapia que conseguiu resolver, ajudá-la. A Brie Larson, acho que é assim que se pronuncia, que fez o último papel dela aí como Capitã Marvel, né? E a Raquel Wood, que teve um problema de abuso sexual e ela tratou com MDR, ela relatou isso. A Whitney Cooper e o Príncipe Harry, que inclusive, que tem vários vídeos, se você procurar na internet. Eu até, se der tempo, eu mostro um vídeo em que ele utiliza uma das técnicas do tratamento que ajudou muito ele, principalmente quando ele se mudou e com as questões com toda a parte com a mãe dele, né? Dos paparazzos, inclusive, né? Então, essas pessoas, ao divulgarem que utilizaram essa técnica, começou a despertar a curiosidade das pessoas em geral para ver o que é EMDR, né? E EMDR, ele, na verdade, é um protocolo de tratamento desenvolvido pela pesquisadora Frances Shapiro, né? Ela descobriu acidentalmente, a história é bem interessante. Ela caminhando, ela descobriu com o movimento ocular que ela teve uma dessensibilização de um problema que ela estava enfrentando, e ela foi pesquisar essa descoberta, essa sensibilidade que ela teve de perceber isso, e ela foi aperfeiçoando até conseguir desenvolver essa técnica, que é MDR, significa exatamente, aqui, né, está em inglês, Ear Movement Desensibilization and Reprocessing, que em português significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos dos olhos. Depois vocês vão pesquisando, ver que tem alguns outros nomes parecidos, que na verdade é originado desse estudo da Francine Shapiro. E para que serve, né? A MDR é usada para as transformações das lembranças traumáticas e ela é uma terapia de exposição. E o que podemos tratar? Bem, ela trata do armazenamento da memória e a interpretação da experiência
é uma abordagem psicoterapêutica que desbloqueia memórias dolorosas através de estimulação bilateral do cérebro. Então, o que acontece? A pessoa ela guarda no cérebro dela uma memória traumática, por exemplo, uma pessoa ela é assaltada, ela fica sobressaltada com aquele transtorno que ela passou, né? com aquele evento. O EMDR, ele desensibiliza de uma forma simples e rápida, que a pessoa ela não apaga a lembrança, ela simplesmente deixa de ter aquela sensação desagradável com relação ao assalto. Então, é exatamente isso que ele faz, né? E aqui tem a desenvolvedora, né, da terapia MDR, essa cientista americana, e foi na década de 80, na verdade, no final dos anos 80, e foi aprovada pela OMS para tratar principalmente os transtornos de estresse pós-traumáticos, como assalto, estupros, catástrofes. E aí nós vemos que um daqueles atores, né, que eu citei, tratou exatamente um desses temas, desses sintomas, né? Então, ela fala, né? Assim como a terapia comportamental, a TCC, com foco no trauma, o MDR vai reduzir o sofrimento subjetivo e fortalecer as crenças adaptativas relacionadas ao evento traumático. O MDR é uma das técnicas, assim como a TCC, com várias pesquisas e comprovações científicas, tá? E aí temos uma série de situações que nós podemos usar o MDR. Fobia, transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, dor e luto, transtorno do estresse pós-traumático. Isso aí são alguns dos transtornos que nós podemos tratar com MDR. Como funciona a terapia de MDR? Eu coloquei tudo isso aqui que está escrito, inclusive, se depois vocês quiserem, eu tenho uma postagem que eu fiz no meu blog que tem tudo isso descrito, tá? Conforme está aqui. E aí eu vou ler aqui para vocês, né? Por ter como principal foco as experiências perturbadoras que contribuem para problemas na vida cotidiana, o MDR ajuda o cérebro a digerir as memórias perturbadoras através de estímulos bilaterais. Estes estímulos promovem uma comunicação entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. É o mesmo que ocorre quando sonhamos, no sono REM. Estágios do sono em que ocorrem os sonhos, os olhos se movem de um lado para o outro. É durante o sono que o cérebro processa os acontecimentos e as emoções do dia, levando à compreensão e registro de informações. Porém, quando eventos perturbadores são associados a emoções muito intensas, os cérebros podem nem sempre conseguir processar de modo efetivo as imagens do evento associadas às emoções, pensamentos e sensações corporais, ficando congeladas em redes de memórias do hemisfério direito do cérebro. Então, o que acontece? A MDR, isso aí eles já conseguiram comprovar através de alguns, se vocês procurarem, tem também os registros científicos de testes comprovando exatamente isso, que normalmente o trauma ele não é digerido muito bem pelo cérebro, ele fica armazenado em um lado, né, normalmente o direito, e quando você faz essa estimulação bilateral, esse trauma ele ameniza, né? Então, na terapia, o terapeuta ele aplica os estímulos bilaterais, conduz o cliente ajudando a lembrar de uma experiência traumática, guiando para que seu cérebro processe o trauma e o deixe no passado. Então, a pessoa por isso que diz que é uma técnica expositiva e ocorre aí uma dessensibilização, né, do fator traumático. E aqui
temos um passo a passo dessa terapia, tá? São oito fases, porque o que acontece? Essa fase é uma uma terapia desenvolvida e aplicada pela psicologia, né? E tem que você seguir essas fases, essas 8 fases, para que ela tenha o efeito desejado e permanente, né? Vamos dizer assim, né? Porque não adianta a pessoa ter a desensibilização naquela hora e depois ela voltar para casa e voltar a ter o mesmo problema, né? Então, você tem que seguir esses passos para que aquilo ali se instale no corpo da pessoa, né? Primeira fase é a história clínica. História clínica, na verdade, é você investigar a queixa. Depois você vai para a segunda fase, que é o lugar seguro. Eu estou falando assim grosseiramente para que nós possamos entender dentro do nosso contexto terapêutico, tá? Porque, na verdade, tem o detalhe de como é essa investigação e o que você vai procurar dentro dessa queixa. E aí depois o lugar seguro também não é o habitual que nós fazemos, que nós aprendemos quando fazemos o estudo da terapia de hipnoterapia, né? Mas você vai fazer uma preparação, e essa preparação é, vamos dizer assim, instalar esse lugar seguro. Depois você vai fazer uma avaliação dessa situação traumática, em que grau está esse trauma na parte emocional da pessoa. Depois você vai para a quarta fase, que é a dessensibilização. Você vai utilizar ali nessa dessensibilização, bem dizer, a técnica da MDR, que é essa estimulação bilateral. Depois que você faz essa estimulação bilateral, essa dessensibilização, você vai fazer uma instalação, que é o quinto passo, que, na verdade, é uma ressignificação do trauma, falando a grosso modo. Tá? Por que eu estou falando a grosso modo? Porque tem os detalhes, como funciona essa ressignificação do trauma. Depois, o sexto passo, a sexta fase, é um escaneamento corporal. Na verdade, você vai verificar se aquele trauma ainda está mexendo com a pessoa, né? Como é que está aquele trauma na pessoa? Você vai fazer esse escaneamento. Depois que você faz esse escaneamento, você vai fazer o fechamento. Esse fechamento seria também, vou dizer grosseiramente, uma ponte ao futuro, né? É grosseiramente isso. Você vai fazer, a partir desse escaneamento, trabalhar também com imagem criativa, instalando aí, fechando aí todo esse trabalho que você fez nessas fases, tá? E no final você vai fazer uma reavaliação, que é perceber como ficou isso na pessoa. O que acontece? Normalmente isso é feito na psicologia, né, no processo de psicologia. O cliente, quando ele vai tratar um trauma, normalmente ele faz algumas visitas à clínica, né? Ele faz algumas sessões dependendo do trauma, né? Pode ser 6 sessões, 8 sessões, 10 sessões, dependendo do trauma. Normalmente a pessoa às vezes fica uns meses, 3 meses fazendo esse tratamento, tá? Com a psicoterapia, né? Com a terapia. Bem, essa terapia de 8 fases é uma maneira de ajudar o cérebro a curar feridas antigas, né? Tem um fone ligado aí. A curar feridas antigas e resolver preocupações futuras, uma vez que situações que costumavam gerar muito esforço emocional passam a ser vivenciados de modo muito mais leve.
Para quem já tentou a terapia tradicional e ainda assim percebe que está reagindo às mesmas experiências traumáticas como era antes, uma ótima opção é considerar a terapia MDR. Ela pode ajudar a reconectar o cérebro, fazendo as devidas associações entre a razão e a emoção, capacitando a superar mágoas passadas e a encontrar força interior que permita vivenciar a vida na sua plenitude. O que acontece? A pessoa ela vai, faz algumas visitas e o terapeuta ele vai vendo se aquilo ali já está resolvido na pessoa, né? Por isso que normalmente ele vai algumas vezes, né, fazer a volta no consultório para fazer a sessão. Quem pode fazer? Né? MDR pode ser feito em crianças que respondem com mais facilidade ao tratamento, pois ainda não tem tantas redes de memórias complexas, né? Isso devido ao fato de o cérebro da criança ter redes de memórias mais limpas e pouco vivenciadas. Normalmente tem resultado em 3 a 6 sessões. O adulto normalmente já chega com resultado a 10 sessões, né? E o adolescente, dependendo do trauma, vai variar, né? E o que acontece quando você utiliza o MDR com a hipnose? Aí esse número diminui muito, tá? Usando com a hipnose, um dos termos usados é o hipnowaving, assim como tem vários termos que as pessoas registraram e patentearam com nomes diferentes, que é a utilização da estimulação bilateral com a hipnose. Isso acelera. Você tem uma técnica, foi desenvolvida uma técnica para você acelerar isso. O Hypnowave, no caso, é uma técnica que usa os conceitos básicos e algumas adaptações da técnica conhecida como MDR, para melhorar o sucesso do hipnoterapeuta com os seus clientes. As principais diferenças do Hypnowave para o MDR são a simplicidade, a intensidade da emoção e a alocação da hipnose na técnica. Então, o que acontece? Quando você coloca o cliente em hipnose, isso intensifica, né? O tratamento intensifica. Inclusive, nós sabemos que tem várias técnicas cognitivas, inclusive da técnica da TCC, que se você utiliza a técnica em hipnose, ela tem um resultado muito mais rápido e efetivo, né? Então, a hipnose vem aí para diminuir esse tempo, tá? E depois do MDR, eu não sei se vocês já ouviram falar, um outro pesquisador, ele desenvolveu o Brain Spotting. O Brain Spotting, ele vem... É Brain que fala? Brains? Lilian, antes de você passar para o Brain Spotting, dentro das 8 fases que você estava comentando, a Marcinha perguntou o que consiste a dessensibilização bilateral, como funciona? Então, a dessensibilização bilateral é a técnica em si do MDR, que é você fazer a estimulação fazendo uma oscilação do lado esquerdo para o lado direito. Você faz o movimento ou com a mão, normalmente, ou com algum instrumento, ou com som, tá? Pode ser barulho de um lado e do outro, pode ser um tapa de um lado e do outro, tá? No joelho, de um lado e do outro. Né? Tem um tempo que você faz. Quando você faz essa estimulação, mesmo a pessoa estando de olho fechado, né? Dependendo do caso, olho fechado, olho aberto, ela faz com essa oscilação. Quando ela faz essa oscilação, é como se fizesse uma limpeza naquela emoção, entendeu?
Então, a dessensibilização, propriamente dita, o MDR é ficar de um lado para o outro, fazendo esse movimento, tá? Depois eu vou fazer nós vamos fazer uma práticazinha, vocês vão entender melhor. Mais alguma pergunta, Andréa? Não, era essa. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode partir para o... Não, era só essa pergunta da Marcinha, e fala alguma coisa... Uma Marcinha já botou alguma coisa a mais aqui. Fala alguma coisa nesse processo? Se fala alguma coisa? Não, na hora do processo em si, você já preparou o cliente para ele estar no estado emocional que você vai trabalhar. Entendeu? A pessoa, por isso que tem a fase lá de você fazer a primeira investigação, que é a da queixa, e depois você ir trabalhando as outras fases. Entendeu? Bem, ok. Posso continuar? Manda ver. Então, aí, o que acontece? Depois vem um outro cientista, eu não lembro o nome, eu acho que é David Garden, eu acho que é isso o nome dele, que ele vem com... Ele através de alguns anos trabalhando com o MDR, ele começou a observar a posição ocular das pessoas que ele trabalhava. Através dessa observação ocular, ele percebeu que se ele trabalhasse com certos movimentos, dependendo do movimento do olho da pessoa, para onde a pessoa olhasse, na hora que ela relatasse a queixa do trauma, ele percebeu que ele conseguia fazer o tratamento mais rápido com os movimentos do MDR, entendeu? Então, esse Brian Spotting é exatamente isso, que ele até coloca aqui, ó, significa cérebro e spot, que pode ser traduzido por ponto local, ou seja, são locais do cérebro acessados através da posição de olhar. Então, conforme a pessoa relata, ele correlacionou a posição do olhar, quando a pessoa olha para um determinado ponto, ali ela ressuscita o trauma dela. Conforme ela faz o movimento do olhar. Cada pessoa é um movimento, é uma história diferente, tá? Não é o mesmo movimento para todo mundo, não é a mesma posição para todo mundo. Então, funciona com o cérebro, ele fala que funciona com o cérebro profundo e com o corpo através do acesso direto ao sistema autônomo e límpico do sistema nervoso central. Ele percebeu que, conforme vai fazendo esse movimento vai acessando camadas do cérebro, e olha, é muito interessante essa prática, porque às vezes a pessoa vai tratar um trauma, ou uma questão que incomoda muito ela, e aí, conforme o terapeuta vai vendo, identifica o ponto certo, e ele vai trabalhar aquele ponto, a mente dela vai a um outro trauma, que é a origem daquele que não tem a ver com a queixa que ela estava apresentando. É bem interessante essa técnica aí e de utilização mais rápida, né? Bem, continuando aqui, eu vou fazer um pequeno exercício com o pessoal aí. Eu gostaria de fazer esse exercício aí. Eu gostaria que vocês pensassem uma história qualquer emocional aí, perca de carteira, irritação porque alguém roubou tua vaga no estacionamento, um telefonema que está toda hora tocando, uma pessoa que você não gosta. Eu gostaria que as pessoas aí pensassem em alguma coisa de incômodo. O que vocês podem pensar de incômodo aí? Que vocês possam tratar. E outra coisa, hein? É muito bom para usar no street. Bruno já está aí ainda ou já saiu? Bruno já saiu. O que acontece? Você está lá no meio, está lá no churrasco, está lá no meio de um grupo,
e aí a pessoa chegou irritada com alguma coisa ou teve alguma situação, e aí você pode chegar e falar com a pessoa assim, pensa, o que nisso aí, né? Eu gostaria de saber se vocês conseguiram pensar em alguma coisa aí que aborreceu vocês. Conseguem? Então tá. Então nós vamos fazer a técnica. Tem alguém que já tenha participado vai saber que técnica é essa. É a técnica da borboleta. O que é a técnica da borboleta? Vocês pensando nessa emoção, vocês vão botar o braço assim. Vocês vão falar isso para o cliente de vocês, tá? Vocês estão lá no street, a pessoa chegou lá, o cara me avançou, eu cheguei nervoso. Me avançou, você vai falar, então, olha só, pensa nessa emoção. Intensifica essa emoção. O cara avançou o teu sinal, então agora você faz isso, ó. 15 a 30 segundos. Pensando na emoção. Pode ser de olho aberto ou de olho fechado. E aí você vai reparar que aquele sentimento meio que some. Aí você gradua de novo, de 0 a 10. Quanto será que está esse sentimento? Ele não sumiu? Respira, pensa no sentimento de novo. E vamos lá. Bate. Uma mão por vez, tá? Isso. Solta, respira. Presta atenção. Vê se tem algum... Pensa em outra coisa. Olha o Gilson sorrindo. Conseguiu? Funciona? Funciona? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Não façam. Hã? Ele falou que ia matar a senhorita Grace se ela não fizesse o que ele disse. Eu não te ouvi. Estou tentando ajudá-la. Será que é o som que está aberto? Olha só. O que acontece? Uma sugestão que eu vou dar é não faça, por exemplo, uma pessoa que você gosta e que você se irritou, você vai fazer com a cara da pessoa. Uma pessoa familiar tua. Por quê? Porque você vai ficar distante demais da pessoa. E aí não dá para precisar quanto tempo. Então, a gente normalmente não utiliza para pessoas familiares ou pessoas próximas. Tá? Por incrível que pareça, isso tem uma... Uma vez eu fiz o teste com uma pessoa e, sabe? Não façam com o marido ou a esposa. Serginho, realmente não façam. Você pode fazer com a situação. Aquela situação te irritou. Você pode fazer com a situação, mas não vai fazer com a pessoa, entendeu? Fala, o que você está rindo aí? O não fazer que você está querendo dizer é não fazer no sentido de você, por exemplo, estar com raiva de um parente, né? Ou vamos supor, está com raiva do seu irmão, está com raiva da sua irmã, da sua esposa. O Serginho colocou com a marido, sogra. Não, não isso pode. Que você está querendo dizer. Não faça se for esse tipo de familiares, isso, né? Exatamente. Dá para tratar término de relacionamento. Tem que ver aí. Olha, dá para ser usado para muita coisa. Quando você aprende exatamente o funcionamento do cérebro, quando você aprende os passos a passo, como é que é, o que acontece? Você está fazendo uma terapia com a pessoa lá, que não tem nada a ver. De repente, você pode aplicar a MDR com uma questão que a pessoa trouxe. Entendeu? Ela está na hipnose. Fala, Serginho. Então, a gente brinca assim, mas realmente, pessoal, é algo científico, é comprovado, né? Então,
A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Parece simples demais, mas realmente traz muito resultado. E uma dica é como se fosse a gente utilizar a troca por objeto, ou por sensação, por cor, né? E aí você pode pedir esse sentimento ruim, né? Talvez a pessoa não Exatamente. consiga concentrar no objeto ruim, mas você pode transformar ele em um objeto, uma cor, uma coisa, e aí concentra nessa cor, que simboliza aquele sentimento ruim. E aí você utiliza a técnica para dessensibilizar isso aí. Exatamente. O Orlando falou que parece um hipnoflash modificado. Mais ou menos, mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Porque você pode usar por questões leves e você pode usar para fatos difíceis, como um trauma realmente difícil, entendeu? Você vai saber usar de acordo com a questão que o cliente trouxe. Você pode usar em você, como a Marcinha colocou ali, como uma auto-hipnose. Sim, eu utilizo. Até porque, olha só, se você for para a área do autoconhecimento, e aí você percebe que você se irrita com determinada questão, você faz uma auto-hipnose sempre para se acalmar com relação a uma situação que te tira do sério. Poxa, uma pessoa, qualquer pessoa que chega e que faz isso, é uma situação que me tira do sério. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar aquela situação, veja bem, não é a pessoa, aquela situação que te tira do sério, entrar em auto-hipnose e fazer a borboleta. E aí você vai começar a ver que você não vai se estressar com algumas situações, entendeu? Dá para usar o caso em atendimento online? Dá sim, dá sim. Você pode usar online e pode usar presencial, tá? Tem como usar. É uma técnica assim, a MDR é uma técnica muito boa que você pode usar em vários contextos, né? Você pode, por exemplo, você nota que Lilian, tem essa dessensibilização. sim. Sim, fala. Pode falar. Pode falar, pode falar. Só ia falar isso mesmo. Já viram quando tem pessoas que estão ansiosas, elas ficam só batendo um lado do pé assim no chão, fica mexendo muito no pé? Se ela começar a alternar os pés, bater um do lado do outro, um do lado do outro, aí essa ansiedade automaticamente ela vai desaparecendo devagarzinho. E a pessoa nem Exatamente, nota. exatamente. É utilizado muito em ansiedade. A Cristiane está perguntando se dá para usar em compulsão alimentar. Dá sim. Inclusive, uma dessas atrizes aí, ela utilizou na compulsão alimentar, MDR. Eu não lembro qual, mas uma delas utilizou na compulsão alimentar. Quer dizer, eu tenho esse tique de perna, a Marcinha. Mas você sacode só uma perna, né? Fica, né? Só uma. Então, mas aí só você. uma mesmo que eu sacudo. Só E vai uma mais que rápido. Quanto mais eu assim. estou nervosa, mais rápido fica. Então, mas dá para você utilizar em várias situações. É muito legal, assim, né? As várias formas de utilização. E aí, deixa eu ver aqui. Experimenta trocar agora, Marcinho. Deixa eu compartilhar com vocês só mais um pouquinho aqui a tela. Quer ver? Bem, aí nós fizemos esse exercício aí, vocês estão vendo a tela toda? Né? E aí, como eu coloquei ali, pode usar como um rápido convince, tá? A pessoa não acredita em hipnose e tal. É aquela história que eu te falei. Chegou num lugar aí, num churrasco, você vai e utiliza, a pessoa vai ficar assim, né? De boca aberta, que funcionou. Essa técnica agora que eu falei com vocês é a da borboleta, né? Ó, pode usar sozinho. Técnica de confusão para a faculdade crítica, onde a mão esquerda toca o ombro direito e vice-versa. Tá? Bem, e aí eu agradeço a todos vocês aí por terem me ouvido. E eu tinha falado com a Andréia que eu ia trazer uma das duas surpresas, né? Na verdade, seria essa prática para que vocês experimentassem e percebessem, pudessem aplicar, já pode sair daqui aplicando, né? E também
eu vou fazer eu e o Luciano, nós vamos dar um curso online presencial com essa técnica de MDR, que é a técnica de dessensibilização através do movimento ocular focada na hipnose. Eu já coloquei aí os dias que nós vamos dar no Zoom, tá? Sábado e domingo, dia 12 e dia 13. O valor, sendo que para os membros, olha, do Praticadamente tem um desconto. Pessoal que está cadastrado lá no WhatsApp e nas redes sociais tem esse desconto. Um curso desse está em torno de mais de R$ 1.500, que vocês vão ver por aí, tá? E o bônus que nós vamos dar no curso vai ser bases do marketing e as bases de venda, que o Luciano vai dar essa parte. O que acontece? Nesse curso nós vamos abordar a técnica de MDR, todos os passos dela, o funcionamento na neurociência, tá? Toda a parte neurológica, e vamos dar também como você utilizar com a hipnose presencial e online, tá? Todo o passo a passo para vocês utilizarem presencial e online, para quem quiser entrar em contato comigo ou com o Luciano. O Luciano vai abordar mais essa parte da neurociência, de como funciona no cérebro, e essas bases do marketing e as bases de venda. Esse aí é um curso que o pessoal estava perguntando, e vamos depois disponibilizar gravado numa plataforma online aí para que vocês tenham acesso, tá? Mas vai ser presencial, mas depois vai ser disponibilizado aí para vocês acessarem durante um período. A gente não sabe ainda o período de tempo ou como é que nós vamos fazer, que nós estamos, na verdade, estudando. A gente estava planejando isso desde o ano passado, e esse ano nós vamos fazer essa participação, tá? Quer alguma dúvida? Está convidada para palestrar aqui no Espaço Equilíbrio, em Santo André, sobre essa técnica e o mais dizer. Agradeço, Orlando. Nossa, eu indo a São Paulo, eu posso fazer online, né? Vai ser presencial, é isso? O curso vai ser online presencial, sim. As pessoas nós vamos fazer ao vivo no Zoom, e depois nós vamos gravar. Aí depois, quando tiver que nós gravarmos, nós vamos deixar disponibilizado para as pessoas que fizeram o curso, tá? Fala, Gilson. É uma pergunta simples, mas profunda. No caso do luto, por exemplo, há muita gente que se desespera, né? Essa técnica da borboleta consegue aliviar? Alivia. Boa pergunta. Alivia, sim. A técnica MDR, ela pode e deve ser usada no luto também. Dependendo da situação, você consegue, sim. A pessoa, ela sente muito alívio. Olha, eu fico impressionada às vezes que eu usei para situações assim, até de pegar pessoas tanto na terapia quanto fora da terapia, de estar num estresse muito grande, a pessoa chegar para mim com um estresse muito grande, e eu pedir para a pessoa, faça a orientação, porque o MDR é esse ponto que você faz, pode fazer com o dedo presencialmente, né? E dá para fazer online também. E a pessoa sentir que aquela emoção, aquele transtorno, aquele mal-estar ter diminuído, entendeu? E todos nós podemos utilizar em auto-hipnose e utilizarmos diariamente, tá? Em questões de ansiedade, tá? Para questões alimentar, como a Cristiane falou, é bem interessante, né? Vícios também, tá? Quando a pessoa fica com aquela fissura, pode utilizar, tá? Você pode usar, né?
Fala, Marcinha. Lilian, no caso, quando é online, não tem como, ou tem como tu ficar utilizando as Então, mãos? tem. Você pode utilizar as mãos, mas temos um vídeo que fica as bolinhas batendo de um lado para o outro e a pessoa fica olhando, que também vai fazer o mesmo efeito. Esse movimento, ele tem um tempo, assim, tipo, tem que ser bem lento, ou começar rápido, depois ficar lento. Tem um movimento... Influencia em alguma coisa? Influencia. O movimento tem que ser reto, não pode ser tipo um pêndulo, você não pode usar um pêndulo, nem um movimento redondo, né? Ele tem que ser reto. E você faz de 15 a 30 segundos, normalmente, dependendo da situação. E a reação, assim, tu tem que acompanhar acontece alguma coisa, tipo, a pessoa relaxa, tipo, como a hipnose? Não, a pessoa, porque você tem um método de fazer na psicologia, né? Você vai fazendo faz todo o passo a passo e você faz a técnica do MDR, né? No meio do processo, e você pode fazer também com a hipnose. Você também faz, e no momento que a pessoa está em hipnose, tem 2 procedimentos que você pode fazer, pedindo a pessoa para abrir o olho, ou então de olho fechado, dependendo do caso. Entendeu? Sim, nós vamos dar uma certificação. Ele vira só o olho, Lilian? Ou ele vira a cabeça toda? Só o olho. Só o olho, porque é movimento ocular. Não, é só o olho, porque é movimento ocular. A cabeça, ela fica fixa. Eu tô pensando que esse pessoal que assiste partida de tênis, então, não tem problema nenhum, né? Normalmente faz de tênis, eles ficam assim, né? Ping-pong, né? Olha, ainda te digo mais. Não, mas eles seguem com a cabeça. Ainda te digo mais. Um dos benefícios da caminhada é esse. Tá? Por quê? Você, quando caminha, você está fazendo terapia. Você não está fazendo só terapia com o corpo. Você está fazendo terapia com a mente. Você está limpando a tua mente. Você pode ver que, normalmente, quando você dá uma caminhada, não é só questão do corpo. Você está com a cabeça diferente, mais leve. Não é verdade? Já repararam isso? Não. Repara quando você está muito estressado. Está muito estressado? Vai dar uma caminhada. Não é uma caminhada de carro, né, gente? Pelo amor de Deus. É caminhada a pé, ó. Pezinho, tá? A pessoa fala, dá uma caminhada, tem um primo meu, eu vou pegar o carro. Não, o carro... Caminhada a pé. Dá medo esse teu fundo aí, Sérgio. Ah, tá. Obrigada. Parece que vai botou. aparecer uma pessoa aí. Deus. Muito bom. Muito bom. E Lilian, me diz uma coisa. Eu não sei se eu perdi quando tu estava explicando. Isso dá um cansaço ocular, não dá? Não, você só fica de 15 a 30 segundos. Não chega a dar cansaço ocular, não. Pouco tempo. Não dá cansaço ocular, não. Então, quer dizer que, na realidade, a intenção não é ter o cansaço ocular, né? Mas sim fazer o cérebro ter esse movimento, né? Exatamente. É por isso que a gente vai falar da parte neurológica, né? No curso, né? Justamente para você entender esse funcionamento. Porque quando você entende todo o funcionamento, você aproveita as oportunidades no meio da tua terapia para utilizar esse processo, né? E aí é bem interessante você aproveitar isso. Marcinha tá quase no Nirvana lá. Tá eu fico querendo imaginar como é, sabe? Eu queria ser a mosquinha que tá vendo. Experimentem usar em alguns processos que vocês
passem no dia a dia algumas situações que irrite, e aí vocês vão ver como é que é bem interessante isso em coisas bobas. Imagina você utilizar isso numa situação mais profunda, entendeu? Né? Mas eu preciso Não, mas o da focar borboleta num ponto, fica né, mais Lili? fácil. Não é só mexer os olhos, eu preciso estar olhando alguma coisa acontecer, né? Olhando um objeto, indo para um lado para o outro. Eu só mexo os olhos. Não, na verdade, você está acompanhando, né? Porque se você simplesmente só mexer os olhos para lá e para cá, você não está tendo estimulação, você está mexendo os olhos. É diferente. A estimulação ela ocorre quando você tem alguma coisa que você acompanha o olho, ou alguma coisa, tipo esse que faz, porque isso aqui, ó, querendo ou não, faz você prestar atenção para cá e para cá. O que está acontecendo? É algo primitivo. Se serve para melhorar a concentração, assim, eu não utilizo como concentração. Vamos supor, se a tua falta de concentração for um estresse que você está, uma situação, sim, acaba melhorando. Entendeu? Às vezes, vamos supor, eu estou sem concentração porque eu estou irritada com uma situação. Se eu não tenho essa irritação, eu me concentro. Aí serve. Né? E Lilian, se esse processo dos dedinhos leva em torno de 30 segundos, o que é feito depois? Então, é isso que eu estou falando. Tem as etapas. As investigações e as etapas que vai sendo feita. Ativa os dois hemisférios ao mesmo tempo. É isso aí, o Cristina. Cristiane, né? Ele ativa. Você, quando faz isso, você está ativando os dois. Porque quando normalmente tem algo que te perturba, um trauma, normalmente ele se concentra num lado do cérebro. Por ele estar concentrado só nesse lado, aquilo te desestabiliza, te desequilibra. Entendeu? Quando você faz essa estimulação, você acaba trazendo um equilíbrio para a tua rede neural. Entendeu? Ao trazer esse equilíbrio, você consegue se acalmar, se tranquilizar e ter foco nas situações que você precisa. Entendeu? Eu precisava fazer uma pergunta, pode ser? Pode, sim, pode. Eu estou atendendo, digamos que eu estou atendendo uma pessoa. Aí eu vou aplicar o MDR. Eu que faço o sinal da borboleta ou eu mando ele fazer? Você manda ele fazer. Ok. Se você estiver atendendo alguém, você manda ele fazer. Agora, se você pode também você fazer com a mão assim, ó, para a pessoa acompanhar o teu dedo. Reto. Não pode ser curvo, tá? É reto. Obrigado. Tá? Lília, na primeira live que você apresentou, eu lembro que no dia seguinte, a minha esposa tinha que se apresentar no trabalho. E era o primeiro emprego, né? Primeiro dia de trabalho. E ela estava muito nervosa, muito tensa. Ela falou que não sabia como que era o patrão, como que ia ser. Estava bem nervosa, bem angustiada, assim, bem... E eu falei, vou botar em prática isso aí, vamos ver se vai dar certo. Aí eu pedi para ela mentalizar, né, nessa sensação que ela estava tendo, né, nesse nervoso, nessa ansiedade, nessa coisa. E eu fiz. Repeti com ela umas 3 vezes, né? Olha, ela falou que chegou tão tranquila no trabalho. Ela falou que foi assim, como se ela já tivesse acostumada. Ela falou que não sentiu aquele nervosismo, aquela coisa. Então, funcionou. Foi bem legal, viu? Funciona mesmo. É bem legal mesmo. Legal. Por isso eu estou falando, eu já usei, eu no caso, já usei em terapia, eu uso aqui em casa também. Eu tenho uma filha, quando ela está estressada com alguma situação, eu utilizo. Dá para você? Josué. Oi. Você fez antes dela ir ou foi na noite anterior? Na noite anterior. Okay. Aí, no dia seguinte, ela se apresentou e foi tranquila. Ela falou que
acordou, não teve aquela sensação assim, aquele nervosismo que ela estava tendo, né? Ela falou que foi tranquila. Foi bem legal. É bem legal mesmo. Vale a pena utilizar conforme você vai utilizando em você, que você vai utilizando nas outras pessoas e vendo o resultado, aí você entende o mecanismo do funcionamento, entendeu? É bem interessante. E você pode usar quando você tiver com certos estados ansiosos também, né? Ele é utilizado na ansiedade também. Perfeito. E, Lilian, a técnica da borboleta, fora a técnica da borboleta, você falou que é dessa também da horizontal do dedo. Existe outro parecido, alguma coisa, algumas outras? Você pode bater no joelho. Fazer o tapinha no joelho, alternado. Tá. Entendeu? É uma opção também. Tá. São opções que você vai utilizar de acordo com o atendimento que você está tendo, né? O Sérgio tá com o new look. Bem, mais alguma pergunta? Viu, Andréia? Fiz no meu tempo, hein? A Andréia estava falando que eu tinha que fazer em 1 hora. Eu acho que eu fiz no meu tempo. Já fechou 1 hora. O Andréia congelou. Não. Não, mas foi perfeito. Dá para me ouvir? Oi, tá travando, tá travando. Fala. Foi o quê? Tá me ouvindo, mas ficou perfeito. Você sabe que a qualidade de uma palestra, da qualidade de uma resenha, não está no tempo que você fica 1, 2 ou 3 horas, mas sim no quanto você consegue, em pouco tempo, explicar o suficiente para que as pessoas entendam. Eu agradeço. Agradeço a todos aqui. Estou vendo a Nanã, Magali, Cristiano e todo o pessoal que esteve aí, né? Josué, Gilson, obrigada a todos vocês aí, Sérgio, André, Romero, Orlando, obrigada todo mundo a você. Aí. Foi ótimo. Obrigada. Se você precisar, estamos juntos, cara. Obrigada. Eu que agradeço você. Boa noite, Esse dedo Anaína, nunca mais será obrigada. o mesmo. A partir de hoje, ele terá novas funções. É isso aí. Lília, Luci, muito obrigada. Foi tão bom que teve até bis. Né? Tive que fazer de novo. Teve até bis, Que na outra vez não ficou gravado, dessa vez eu estou gravando. Vamos encerrar, né, André? Para encerrar a gravação. Isso. Vamos lá, então vamos aproveitar aqui. O André encerrar a gravação aí para a gente. A gente pode até falar um pouquinho. Fala, André. Ele está travando? Então tá, ok, pessoal. Vocês estão me escutando? Está tudo bem? Estou sendo ouvido por vocês? Sim, tudo bem. Então vamos lá. Estamos aqui mais uma vez, encerrando mais uma resenha, e espero que vocês tenham gostado, porque que nem a Lilian estava falando, que eu comentei, na realidade uma resenha bem feita não é aquela resenha que você fica 1, 2, 3 horas, mas é aquela resenha em que você em pouco tempo consegue explicar o máximo que você consiga entender num todo, certo? Então, lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram para receberem os comunicados, né, de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente a nossa Lilian Flieg e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando no Spotify, e a você que está nos escutando no YouTube, nos assistindo no YouTube. Já deu seu like aí?
Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. E não se esqueçam de apertar aqui o sininho para receber nossas resenhas assim que elas forem liberadas, tá bom? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá! Eu tenho que consertar meu